Salve, salve galera, tudo bem? Boa noite a todos aí, começando mais um Thundercast, né? O podcast onde a liberdade e a verdade são inegociáveis e é aquele programa que a gente faz com todo carinho para você, sempre para gerar o debate, nunca para empurrar a nossa opinião goela abaixo, né? Mas que a gente possa jogar aí na mente, né, nas rodas de conversa, na mente de cada um novo ponto de vista, no caso, o nosso ponto de vista, né, para que vocês possam analisar e ver se de fato vale a pena esse debate, se a gente está no caminho certo também, e é isso que a gente precisa, um feedback de vocês, assim como a gente recebeu diversas opções, né, pedidos de pautas aí, uma delas que nós vamos tratar hoje, a gente quer seguir nessa linha aí, por isso que a gente pede para vocês se inscreverem no nosso canal, no Thundercast, no YouTube, seguirem as nossas redes sociais, no TikTok, também no Instagram, né, que lá vocês sabem de tudo que a gente está fazendo, sabem de tudo do nosso programa aí, sabem de tudo do nosso podcast e como eu disse, vão criticando porque a gente aceita crítica também, a gente ainda vive numa democracia, né, então a gente aceita as opiniões adversas e é bem isso que a gente quer mesmo, a gente quer o debate, mas um debate saudável, sem agressão, sem bate-boca, sem nada, a gente quer aquela conversa polida, interessante, com vários pontos de vista, para que cada um possa colocar a sua opinião e que a gente tenha um debate aí saudável dos mais diversos temas. E antes de mais nada, antes de começarmos a dizer o que vai ser a pauta de hoje, quero dar uma boa noite para minha irmã e companheira de programa, Márcia. Tudo bem? Mais um Thundercast aí rodando, mais um Thundercast no ar, trazendo debate para todos, né? Boa noite, galera. Tô muito empolgada com o assunto de hoje. Só tô discordar uma coisa aqui do Gerson, que ele falou que nós estamos numa democracia. Eu acho que é meio relativa, jamais, né? Já semana passada um jornalista já foi preso, só não pode falar se a autoridade usar carro oficial, essas coisas assim. Então, mais ou menos. Mas a pauta de hoje é... A pauta de hoje, gente, nós vamos falar sobre a pauta armamentista, que é uma pauta que particularmente eu gosto muito, uma pauta do qual eu estudei bastante para falar, até para poder me tornar CAC da forma legal, né, para que as pessoas possam saber como funciona. Então, estudei muito, vi legislação, ouvi pessoas, ouvi políticos, ouvi os contrários também, para a gente ter argumentos aí, e a pauta de hoje é justamente o armamento civil para aquelas pessoas que querem ter o direito, né, à legítima defesa, querem ter o direito a defender a sua propriedade, a casa onde mora, a sua chácara, a fazenda, a casa de praia, enfim, qualquer propriedade que seja sua, que ela possa ser protegida. E a pergunta de hoje, né, na verdade, o cidadão comum, ele deve depender exclusivamente do Estado para defender a si próprio ou a sua propriedade particular? É esse o nosso debate de hoje. E antes de mais nada, quero deixar uma coisa aqui muito clara, porque a gente sabe que sempre dá falatório, quando se fala de armar a população, quando se fala de comprar uma arma, de legalizar, de liberar mais armas, tudo, sempre pensam já que é uma pauta de guerra, que nós vamos incentivar as pessoas aí a andar armado, com o revólver na cinta lá, tipo Velho Oeste, né? O que a gente pensa é o seguinte, a pessoa ela tem que ter o direito a se defender, seja a defender a si próprio, seja a defender a sua família, aos seus amigos, defender a sua propriedade particular, defender o que com muito suor do seu trabalho demorou para comprar, para conquistar. Então essa é a nossa pauta, para que as pessoas tenham o direito de optar se quer ter uma arma ou não para se defender, e se você é contra, tudo bem, tá tudo tranquilo, sem problema nenhum. Se você não quer ter uma arma, tá bem, tá tudo tranquilo, mas a verdade é o seguinte, nós temos hoje uma legislação que permite a legítima defesa. Nós já vamos falar aqui com a Márcia, que é advogada, que já defendeu causas com relação a isso, ao armamento, à defesa de quem quer comprar uma arma para se defender. Então assim, a nossa pauta de hoje, para que ninguém entenda errado o que nós vamos falar aqui, né? Não queremos guerra, não queremos
que as pessoas se sintam no Velho Oeste, bem pelo contrário. A gente só quer que o governo permita, de forma legal, cumprindo todos os requisitos legais, com o que diz a legislação, para que a pessoa que quiser optar por se defender, defender a família, defender aqueles que amam, né, defender a propriedade particular, que ele possa ser respeitado a partir do momento que ele decidiu ou comprar uma arma, se tornar um CAC, porque existe uma legislação para cada coisa. Isso é muito importante frisar. Existem 2 tipos de licença para o cidadão ter uma arma, né? Aquela que ele faz para ter uma arma dentro da sua casa, onde ele não pode tirar essa arma de dentro de casa ou de dentro do seu comércio. Cada vez que ele for ou para consertar a sua arma, for transportar para algum lugar específico, ele precisa pedir uma autorização, e existe a licença, né, no caso, podemos dizer assim, para quem é CAC como eu, né, que você pode transportar a sua arma, segundo a nova legislação, desmuniciada e no porta-mala dos seus veículos, para ir ao clube de tiro ou para caça em alguns lugares específicos, né, ou para prática esportiva. Então, são 2 tipos diferentes de ter armamento, e você não pode pedir uma licença, uma liberação e praticar o outro tipo de transporte de armas aí, ou mudar, né, o que for, sem comunicar às autoridades. Mas vamos já ao que interessa, vamos conversar aqui sobre a legislação. Então, hoje, a nossa conversa da pauta armamentista é justamente mostrar que o cidadão tem direito a se armar, aqueles que querem, sem problema nenhum, né? Porém, houve uma mudança, e uma mudança grande, com relação ao governo passado e a esse governo, e tá tudo bem. Cada um entende, né, de uma forma, só que o que acontece? Quando um governo como o atual é contra as armas, ele pode ser contra as armas, está tudo bem, é a pauta deles. O problema é o seguinte: tem que se respeitar a legislação, o que diz na legislação, para aquela pessoa que quer ter o direito de se armar. Então eu quero fazer uma provocação aqui, né, já falando sobre o Estatuto do Desarmamento, que existe justamente a Lei 10.000, deixa eu fazer uma colinha aqui para não cometer erro, né? A Lei 10.826 de 2003, que é justamente, né, a lei que regulamenta aí o controle das armas de fogo, munições e acessórios no Brasil. Então, Márcia, você que é advogada, já advogou com essas causas, já defendeu o CAC, já defendeu portadores de arma aí. Hoje o cidadão que quer se defender, ele consegue exercer plenamente esse direito à legítima defesa e à defesa à propriedade particular? Então, isso é uma coisa bem controversa, né? Porque a nossa legislação, ela a gente possui as excludentes de ilicitudes, né? Uma excludente é uma situação, uma circunstância em que a pessoa que o Estado vai tornar legítimo aquele ato dela, mesmo que numa outra situação fosse crime. Por exemplo, matar alguém, né? Você vai ser punido no 121, homicídio, e só que num caso de legítima defesa você estaria legitimado a matar alguém. As excludentes de ilicitude, elas estão, acho que, previstas lá no artigo 23 do Código Penal, que são situações específicas, que é a legítima defesa, estado de necessidade, estrito cumprimento do dever legal, eu esqueci a quarta, mas é o direito... É o direito da pessoa, por exemplo, essa última aí que me fugiu na memória. Só contribuindo, artigo 25. Não, 25, calma. 25 é a legítima defesa, isso. Correto. A 23 são as excludentes de ilicitude, que eu comecei antes de falar o 25. No 23 estão as ilicitude, ele exclui a ilicitude no seguinte sentido. Se você tiver num dessas 3 situações, estado de necessidade, um cachorro sair correndo, um pitbull, e vai atacar uma criança, eu abato o pitbull porque não é legítima defesa, é um estado de necessidade, eu estou salvando aquela criança de uma agressão. Então, as excludentes e ilicitudes estão lá no 23,
E a legítima defesa é uma das excludentes de ilicitude, que você não vai responder por um ilícito na legítima defesa. Mas vamos falar agora da legítima defesa, que é o que o Gerson falou, que está no 25 do CP, né? Que é uma das excludentes de ilicitude. O que acontece? A gente tem o Estado, o legislador, no caso, quando ele criou, né, essa norma penal, o que acontece? Ele teve como base, quer dizer, como base não, mas é o que a gente luta hoje, mas também, né, na segunda emenda americana, que lá, apesar dos grandes debates que está tendo atualmente sobre a interpretação dela, ainda os Estados Unidos mantém a questão do porte de arma, do direito do cidadão se defender, né? Então, a legítima defesa também também teve como base lá a segunda emenda. Por quê? Porque a pessoa, o cidadão, o Estado não pode exigir que você não tente parar, né, uma agressão injusta. Por exemplo, você não pode, assim, o Estado não poderia intervir no caso, meu pai está sendo agredido. E seria horrível se você, na tentativa de salvar teu pai, um irmão, a sua esposa, seu filho, você acabasse cometendo um crime, porque você vai parar aquela pessoa, né? Às vezes, numa própria agressão mesmo. Você pode bater numa pessoa que pode causar um traumatismo, a pessoa morrer. Mas a gente está falando aqui, na questão do Estatuto do Desarmamento, da questão da arma mesmo, se defender com uma arma. Então, agora, isso que eu digo controverso, por quê? Porque ao mesmo tempo que o Estado, que o legislador colocou ali que eu tenho o direito a me defender, né, que eu tenho direito à legítima defesa, ele vem, no caso o governo atual, e te tira o direito de portar uma arma. Que isso foi tirado lá em 2003, né, com o Estatuto do Desarmamento, que houve um plebiscito, né, e o plebiscito, todo mundo optou por ter a arma, e mesmo assim eles resolveram que ninguém ia ter arma, para desarmar mesmo a população, que esse é o padrão de governo da esquerda, né? Manter o povo refém mesmo, essa é a minha opinião. E quer dizer, eu acho que aquilo foi muito pior, porque acabou que essas armas foram parar em mãos erradas, porque nem todas foram devolvidas, porque não é do teu tempo, Gerson, mas eu fui anterior ao Estatuto do Desarmamento e eu tinha arma em casa, eu tinha duas, porque qualquer pessoa comprava arma, tinha lá a pau de fogo, as de espadas, você comprava arma, né? Às vezes você comprava a arma de uma pessoa que tinha o registro e você só pegava o registro dela e guardava, sabe? Nesse ponto, a regulação foi legal, mas se houvesse uma regulação, não, ele optou por recolher todas as armas. Poderiam dar a opção de que isso tudo fosse regularizado, mas não, a intenção daquele governo era tirar as armas mesmo. Eu devolvi, eu entreguei, né, a arma, porque eu não queria ficar ilegal. Aí aconteceu, passaram todos esses anos, a violência aumentou, os feminicídios, que hoje se chamam feminicídio, mas era tudo homicídio na época, os homicídios não pararam, a violência continuou, os bandidos continuaram armados até os dentes. Aí chegou o governo Bolsonaro e flexibilizou isso. Que foi uma coisa boa, porque quem aproveitou, não tô rindo, mas que quem aproveitou se armou, não, como se disse, não se armou para guerra, mas para se defender do que o que a gente vai chegar agora, o que a legítima defesa permite, que é você se proteger, porque você não pensa que você pode matar qualquer pessoa assim, o cara veio ali e me xingou no meu portão e me te tiro nele, né? Que isso aí você vai responder pelo excesso, né? O excesso punível. Mas assim, quando tem um mal injusto, né? Que tá acontecendo naquela hora, que é real, o cara chegou na minha casa, entrou armado, foi te matar, obviamente. É por isso que eu digo, o Estado veio e desarmou, se eu não tenho uma arma, eu vou morrer, né? Eu vejo uma pessoa entrando dentro da minha residência, né? Tô vendo que ele tá portando uma arma, se eu estou desarmada, eu vou ter que me trancar em casa
e rezar para que ele não consiga entrar e que a polícia chegue a tempo. Se eu tiver uma arma, né, eu posso dar o primeiro tiro para cima e se ela não sair, você pode se defender. Por quê? Porque eu não posso prever, né? E não tem na legislação dizendo que eu tenho que esperar, apesar de que a Rede Globo acha que primeiro ele tem que identificar se é um fuzil ou um guarda-chuva, né? Na teoria da mídia. Mas assim, eu posso sim, né, me defender desde que tenha proporção. Vários policiais, juristas sempre explicam assim pra você. Se vem uma pessoa pra cima de mim e eu tenho uma bazuca, um porrete e um 38, certo? Ele é um cara enorme, eu sou mulher, ele vem assim, eu vou te matar, assim, bombado, né? Eu falei assim, o porrete eu não vou segurar ele. Mas a bazuca, eu não preciso usar a bazuca. Então é aquele meio moderado, você tem que prever uma coisa que seja o suficiente para cessar uma injusta agressão. Uma injusta agressão, né? Aí vem aquela outra coisa que também pergunta, mas aí o cara é débil mental, né? Tem problemas mentais, veio pra cima de mim, mas eu não sei isso. Daí alguém pergunta, mas então aí não é legítima defesa porque a pessoa era doente mental. Eu não sei. Então, você vai ser beneficiado dessa excludente porque você não sabia. Claro que se ele tiver vindo, né, com uma faca, um facão, mas se ele vier só com a mão, você vai ter que tentar na mesma proporção, né? Tentar parar, pedir ajuda, mas a questão da arma é nesse sentido. Você tem que saber se aquela agressão, por exemplo, muita coisa que eu concordo quando falo, o policial matou o bandido, o bandido deu um tiro, né, o cara já tá rendido, tá caído no chão. Aí ele vem ali e descarrega o revólver, aquilo ali ele vai responder pelo excesso. Aí não adianta reclamar e chorar, por quê? Porque já, né, como a doutora delegada Tatiana quando veio aqui, falou também sobre sobre a questão da parada, né? Ela explicou, inclusive, no curso que ela deu esses dias, ela tem dado uns cursos muito legais, assim, para as mulheres aprender a manejar. Você não precisa necessariamente ter uma arma, mas você tem que saber usar uma hora que estiver na frente de uma e tiver que usar, né? E ela falou assim ela explicou que tem pessoas que, mesmo quando você deu tiro, a menos que você dê na parte frontal, na cabeça, ela vai ter uma morte instantânea. Mas já foi provado que se bater no coração, a pessoa ainda, por algum tempo, ele consegue reagir. Então, assim, a pessoa caiu, deu um tiro, mas ela mira pra você, não vê, ela ainda vai atirar em você, sim, aí não é excesso, porque você ainda não parou ela, entendeu? Uhum. Então, essa questão da legítima defesa, ela é protegida na nossa legislação, mas ela é meio incoerente quando vem o governo e fala assim, mas você não pode portar uma arma. Se defenda, né, como você puder. Apesar de que o estatuto não desarmou as pessoas, mas dificultou, isso você sabe, né? Para os CACs, então, a dificuldade, você pode até falar sobre isso, foi assim, estrondosa. Eles puseram um número de tempo que o cara tem que atirar, de fazer curso, que é humanamente impossível para uma pessoa que trabalha. Para quê? Para que o cara perca o registro de CAC, né? Para fazer o registro, e como a esquerda sempre tá falando assim, é porque vai armar, armas não matam, quem matam são pessoas que usam uma arma indevidamente. Você sabe, para tirar um porte de arma não é chegar ali e comprar uma arma, você tem que fazer teste psicotécnico, né? Tem que ter boas antecedências, então não é qualquer um que pode ter uma arma, né? Sim, e eu acho, uma opinião minha inclusive, né? Eu sei que funciona como diz a legislação hoje, que quem tem o controle das armas é o governo federal, né? Através do Exército. Sim. E através da Polícia Federal. Sim. Eu defendo, na verdade, que esse controle deveria ser feito pelos estados. E digo e tento justificar por quê. O que acontece? Hoje, a Polícia Federal, a Polícia Rodoviária Federal e o Exército, eles não têm um efetivo nas ruas todos os dias
para conferir se as informações são verdadeiras, o local de guarda dessas armas, o tipo de registro, se é Sim. o registro para ter dentro da casa só e do comércio, ou se é o registro de CAC, né? Diferente da Polícia Militar, que está todos os dias na rua, fazendo trabalho ostensivo, né? E muito bem feito, diga-se de passagem. E a Polícia Civil, que também faz as investigações das ocorrências de crimes, né? Por que eu defendo isso? Pense comigo. A Polícia Militar, que está todos os dias na rua, enxugando gelo, porque a criminalidade aumenta todos os dias, eles prendem, o judiciário solta através das audiências de custódia, mas o que acontece? O policial, ele conhece os endereços dos municípios, conhece os CPFs que moram naquelas ruas. O policial militar, de um trabalho tático, técnico, de inteligência, ele sabe onde estão as biqueiras, Sim. aonde tem prostituição, aonde tem maior incidência de crimes. Então, o que acontece? O policial militar, se ele tivesse esse controle das armas, né, vai dar um trabalho maior para a polícia? Vai. Mas, ao mesmo tempo, eu acredito que vai dar muita segurança para o policial militar trabalhar, porque o que acontece? O policial militar, se eles que fazem blitz com frequência, que fazem batidas policiais, que fazem abordagem nas ruas todos os dias, que cumprem mandatos, muitas vezes, né, de prisão ou de busca e apreensão, junto com a Polícia Civil, com a Polícia Federal, muitas vezes, o que acontece? Se o policial conhece aquele endereço e ele vê que lá tem uma liberação de arma de CAC, por exemplo, Sim. ou um outro tipo de arma, ele vai ter a certeza absoluta que aquela arma está sendo utilizada para o mal e não para o bem. Sim. Diferente da Polícia Federal, que não vai estar andando todo dia nas ruas, como a Polícia Rodoviária Federal, que faz um trabalho gigante nas rodovias, que é por onde transitam muitas armas, né, também, e assim como o Exército, que eles não estão com frequência na rua. Então eu acredito que a guarda dessas armas deveria ser feita pelo Estado. Primeiro pelo seguinte, num cenário perfeito, que todo mundo acredita, a comunicação entre municípios, estados e governo funcionam muito bem, né? Mas muitas vezes, quero dizer, na teoria funciona muito bem, na prática muitas vezes não funciona, não tem esse contato. Então você imagina um policial que está ali na rua fazendo uma abordagem, ele aborda uma arma, aborda um cidadão armado, melhor dizendo, que se identifica como CAC, ou dizer que tem aquela posse de arma, até ele conseguir essa informação verdadeira, aquela equipe da polícia fica presa há muito tempo, muitas vezes precisa ir para a delegacia, enquanto isso está deixando de combater o crime. Se existisse um sistema estadual com registro de armas, a Polícia Civil ia consultar rapidamente, a Polícia Militar ia consultar rapidamente e principalmente ia ver o que eu falei. Você sabe aonde existe uma região perigosa, aonde está a maior incidência de crimes, e você vai saber se ali armas legalizadas, né, não estão sendo utilizadas ludibriando a legislação justamente para cometer crimes. Então, assim, eu defendo que esse controle de armas não deve ser feito pelo governo federal e não pela direita, pela esquerda, por nada. Pelo seguinte, porque o efetivo maior hoje, estão nas cidades e nos estados. E quem chega ali naqueles endereços são quem? Guarda Municipal, Polícia Militar e Polícia Civil. Então eu acho que se a gente tivesse um acesso dessas três forças para controlar o armamento, eu sei que, como é feito hoje, nem fiscalizar, né? Isso, é previsto pela legislação, é isso mesmo, é o governo federal que tem que fazer, mas eu acredito que isso poderia ser revisto. Fica aqui uma dica para os nossos deputados federais, né, para os nossos políticos aí, analisar isso, porque eu acredito que o controle seria muito maior, você teria um resultado muito maior e, principalmente, quando vem aquele discurso dizendo que as armas estão sendo utilizadas por CAC, CACs estão comprando armas para traficantes, para o tráfico de drogas, que é uma balela absurda, porque... É uma balela porque o CAC vai colocar o nome dele para o cara matar uma pessoa e na balística identificar que a arma é dele. Sim. Então é uma balela, né, que nem a mesma coisa dos laranjas. Sim. Não é? Não, e o seguinte, só para concluir aqui, o que acontece? A pessoa vem me dizer que um CAC vai comprar uma arma para o traficante ou vai usar essa arma para um crime. Primeiro, o bandido, o criminoso, quando ele vê um policial, ele vai para outro lado, que ele não quer ser pego. Ele não vai entrar numa delegacia de polícia, num quartel do Exército, na sede da Polícia Federal, para tentar regularizar uma arma, para usar aquela arma para crime. E é justamente, imagine você informar
para uma autoridade, como bandido, você informar para a autoridade onde que você mora, que tipo de arma que você tem e aonde que você vai guardar essa arma. Você vai dar todas as informações para que a polícia fique monitorando você. Então é uma balela da esquerda enorme. E outra coisa, é o que você disse é bem verdade. Cada vez que um CAC vai comprar munição, ele tem que apresentar, ele tem um determinado número de munições que ele pode comprar durante o ano, né? Então, assim, é tudo registrado, monitorado demais. Para você ter uma ideia, o CAC, que ele precisa fazer a atividade dele no clube de tiro, quando você não comparece, o pessoal te liga para dizer, ó, vai vencer a quantidade que você tem que fazer da tua fidelidade ali, enfim, né, de que você tem que comparecer. Então é tudo acompanhar. Agora, você acha que um criminoso vai se dar o trabalho de registrar uma arma, tem que mostrar a munição, curso de tiro, comparecer a curso de tiro, viver no ambiente policial, podemos dizer assim? Então, assim, eu defendo justamente, não sei se você concorda, mas eu acredito que se o controle de armas fosse feito pelas polícias militares, nós teríamos um efetivo, seria uma medida mais efetiva, que funcionaria melhor, controle de armas, e principalmente nós conseguiríamos ver de fato e desmentir tudo que dizem, que muitas vezes os CAC compram armas se aproveitando da legislação para cometer crimes. Mas isso é um discurso que a esquerda usa simplesmente para desqualificar, porque isso é estatística, é só como dizem os caras da esquerda. Dá um Google aí para você ver que diminuiu homicídio um monte no governo do Bolsonaro, né? Feminicídio. No governo do Lula, o feminicídio está lá nas alturas, né? E a questão é, nós temos legislação para que o cara que comete um crime, fazendo mau uso da arma, né, são penas altas, né? São penas altas. A pessoa não vai pegar e sair matando por aí. Acontece de briga de trânsito, o cara estava armado, isso acontece, mas estatisticamente, aliás, proporcionalmente, não é todo dia que isso acontece. Né? Como sempre, quando tem bala perdida, sempre é a bala do PM. Aí fazem a perícia, o assunto morre. Por quê? Porque provavelmente foi do traficante, mas daí isso não interessa pra mídia, porque a mídia ela tá colaborando para desarmar, né? Inclusive a segunda emenda americana, quando eles reconheceram o direito do cidadão, a justificativa era porque o cidadão desarmado não vai sofrer com um governo tirano. Sim. E governos tiranos, igual a gente está convivendo agora, que está prendendo todo mundo, não tem arma suficiente para que, se um dia... eu acho que isso nunca vai acontecer no Brasil, mas se o governo ficasse tão tirano que começasse a fazer coisas que as pessoas precisassem defender, as pessoas não têm arma suficiente, porque o próprio... as armas são caras, não é qualquer pessoa que pode comprar, e o governo, ele agora, né, quando eles fizeram essas alterações no Estatuto de Desarmamento, depois que o Bolsonaro deixou o governo, muitas pessoas não estão conseguindo ter acesso, e pessoas que deviam fazer os cursos acabaram não fazendo e perderam o registro de CAC. Então, quer dizer, e eles estão tentando fazer de tudo para que cada vez fique mais rígido, para que as pessoas fiquem menos armadas possíveis. Sim, e tem essa questão. A gente, vou repetir aqui para não fazerem cortes, dizer que a gente está defendendo o armamento desenfreado, bem pelo contrário. Nós queremos que todas as pessoas que querem ter uma arma para defender a sua família, para se defender, né, e para defender a sua propriedade, que ao rigor da lei ela possa comprar, cumprindo todos os requisitos. Para você ver o tamanho do absurdo, quando eu fui renovar o meu CAC, né, cumpri tudo que pede a legislação, de ir lá no clube de tiro, fazer as 8 assiduidades, né, a palavra, que você tem que ter lá durante o ano. Eu acho até
se você for ver, contraditório, né? Porque eles te obrigam, você tira de fato esse registro, né? Para ser um atirador esportivo, enfim, né? Para ter uma arma, para ser caçador e tal. E bem pelo contrário, quando eles propuseram no começo, eles queriam que todos os CACs levassem as armas, né? Para que fosse feito o registro lá para reconhecimento. Então, você quer desarmar a população e, ao mesmo tempo, imagine, você ia pedir para todos os CACs sair qualquer horário do dia, ir lá na Polícia Federal, chegar armado lá, ou no Exército, enfim, como que você vai chegar armado num quartel do Exército, sendo que esses dados que a gente oferece estão disponíveis e são atualizados a todo instante. Então, o que acontece? Eles poderiam fazer uma lista, né? Para a pessoa ir, enfim, ou no clube de tiro, é muito mais fácil e seguro, né? Você mandar um representante lá para ele ir naquele local, o clube de tiro oferecer todas as informações que ele tem do CAC, dizendo, tá aqui, ó, esse CAC aqui, ele vem, esse aqui não vem, não. Sim. Então vai todo mundo armado para lá apresentar a arma. Imagine, quantas pessoas andando armadas durante o dia na rua para poder tentar regularizar uma arma de dados que eles já têm. E dá daí tem que ir no exército. Isso. E daí é o seguinte, quando eu fui fazer... E o medo que dá deles fazerem igual fizeram com os caras do 8 de janeiro. Vem aqui que nós vamos te levar lá, e você já pega todas as armas. Não, e sabe o que acontece? E o seguinte, veja só que absurdo. A gente cumpriu todos os pré-requisitos exigidos pela lei. Aí o seguinte, aí eles pediram pra gente o comprovante de endereço dos últimos 5 anos, certo? Mas não era um comprovante simples. Eles pediram o comprovante de endereço de cada ano desses 5 anos, mês a mês. Então nós levamos um bolo, dizer que eu morei lá em... Sim, é pra dificultar. Eu morei lá em janeiro, fevereiro, dezembro daquele ano, tal. Tá legal. Só que eles não aceitavam um documento digitalizado. Você tinha que levar impresso ainda, ou seja... Aquela pilha de papel. Aquela pilha de papel dizendo que não é para imprimir, para você preservar a natureza. Então é tudo errado como eles tentaram dificultar. Mas enfim, no final das contas... eles estão dificultando. E se a pessoa der uma vacilada, perdeu o registro. E daí a gente conquista. Então o que acontece? Por isso que eu estou dizendo aqui, a nossa discussão hoje é defender com unhas e dentes o direito daquela pessoa que quer comprar uma arma para se defender. Nós falamos aqui do direito à legítima defesa, da pessoa defender, enfim, ela mesma, a família, aqueles que eles amam, dentro da legislação. E aí vem a parte de defender a propriedade particular, que é muito contraditório, né? A Constituição de 88, né? Ela te garante... Pra mim tá velha já. Ela te garante a defesa da propriedade privada, porém, a grande contradição diz o quê? Que você tem que... tem uma limitação aí por conta da função social. Então, o imóvel é teu... mas você tem que, né, ter que cuidar com a parte social. Então, assim, o Código Civil, que traz lá também no seu artigo 1228, né, que fala disso, que ele tem direito a usar, a gozar da propriedade. Então, assim, existe muito contraditório na legislação brasileira que a pessoa, quando ela vai ver, se analisado friamente, ela tem mais ou menos o direito de se defender, né, de defender a sua propriedade particular. É que, na verdade, pra mim ali a regra tá clara. Pra mim, eu também concordo que tem que ter uma função social, porque a gente tem aquele pessoal lá das antigas, os coronéis que grilharam tudo e pegaram e querem ser dono de tudo, querem deixar todas as gerações deles ali, mas não tem nada lá, certo? Mas também não concordo com o MST invadir qualquer coisa dizendo que tem que ter um fim social. Teria que... para mim, na minha opinião, o próprio Estado tinha que modificar a Constituição nesse sentido de que o Estado tinha que ver essa função social e ele falar assim, ó, nós vamos distribuir isso daí, vamos lotear, porque isso aí faz 30, 40 anos que ninguém usa. Você quer só ter posses, né? E tem gente que não tem casa para morar. Só que a esquerda com o MST misturou isso. Então eles acham que eles podem invadir qualquer coisa, sempre usando isso, dizendo que não tem... Aí eles vêm lá, que nem acontece muito em São Paulo, tem um prédio abandonado, né? Que ali o cara construiu, explorou aquilo, mas de repente saiu os inquilinos dele, tem que reformar, o cara tá sem dinheiro para reformar, né?
Mas é dele. Teve uma função social a vida inteira. Não, tá abandonado ali, ficou 1, 2 anos abandonado. Por quê? Porque o prédio tem que fazer uma reforma, porque o encanamento tá vazando, não dá pra morar mais ninguém lá. Mas ele tá sem dinheiro pra fazer aquilo. Perdeu a função social, vamos lá invadir. Tá errado. Sim. Tá errado, nesse sentido, entendeu? Então, ela abre essa brecha e eles interpretam de uma forma extensiva, assim, entendeu? E não sei se você entende comigo que tem terras perdidas por aí, que grandes coronéis invadiram e ficam assim, ó, ninguém pega aqui, não tem nada, mas eu posso precisar um dia. Eu acho que o governo tem que negociar com eles. Mas pra isso... Até indenizar, né? De uma forma assim... Se houvesse, mas não. E você sabe disso, porque você já trabalhou com isso. O pessoal que invade, não são eles que ficam morando ali. São invasores ali que eles já são contratados, expertos nisso, para depois vender o lote, a posse, né? Vender a posse, porque você não vai vender a propriedade, porque não é proprietário, vai vender a posse daquele lugar ali, e o coitadinho compra. Daí quando vai lá a liminar, vem aquela choradeira, aí vem lá os movimentos, vem o deputado lá querer bater em todo mundo na polícia, sabe? Aquele deputado. E é o seguinte, mas eu vou dizer uma coisa, para os casos específicos, né? Eu jamais vou defender, né, que a pessoa tenha o direito a invadir uma propriedade que não é dela. Sim. Tá? Para os casos específicos, já existe a função social, né? Tanto o governo federal quanto o governo estadual, quando aquilo... Mas eles demoram em fazer isso, daí por isso eles... Então, o que acontece? Quando não há documentação legal comprovando a propriedade daquela pessoa, que pode ser um grileiro, que cometeu um crime para adquirir aquela propriedade, essas propriedades elas ganham a função social dela. Pode demorar bastante tempo? Pode, mas é o que diz a legislação. Então o que acontece é o seguinte, o que eu acho mais engraçado, né, é que quando essa propriedade pertence a alguém que defende as pautas da esquerda, ele nunca é invadido, mesmo que não tenha documento. Mesmo que não tenha função social. Mesmo que não tenha função social, por que nunca uma propriedade de pessoas de esquerda é invadida? É sempre de alguém de direita ou alguém do agro que está cuidando daquela região e principalmente, eu falo assim, para esses casos específicos, então assim, não vou defender nunca vou dizer que a pessoa tem o direito a invadir, porque é o seguinte, ela tem o direito a pedir, tem direito a cobrar o Estado pela moradia, porque isso está na Constituição, né, que a pessoa tem o direito à moradia, então tá lá, mas ela não tem direito nenhum de invadir, pelo que acontece. Muitas vezes, a pessoa que herda um terreno, né? Herda um terreno, dois casos. Primeiro deles, brigas em inventário de família, que demora anos, às vezes décadas, porque há discordância entre as partes envolvidas. Ela não pode perder a propriedade justamente porque está demorando por conta da justiça. Isso aconteceu lá na João Bétega, no Ferro Velho, lá, sabe, atrás do moinho. Aquilo ali era uma propriedade que estava o quê? Era uma massa falida, que estava sendo discutido porque a empresa faliu, mas era da empresa o imóvel, e estava sendo discutido para ir para leilão esse imóvel, para poder pagar as dívidas trabalhistas, né? E tem uma invasão, inclusive recente, foi um pouco antes da pandemia, mais um pedaço invadiram, que daí a pessoa da demolidora que tá ali, que ali parece que ele é proprietário, ou ele tem posse também, mas ele já tem a questão do uso capião, porque estava muito tempo na posse, e daí tentaram invadir o dele também. Daí toda uma confusão, por quê? É um terreno que tem proprietário, ele só tem uma demanda na justiça, que tá demorando anos, e agora o cara tá com um monte de problema que ele tem que não só responder aquela demanda. Regularizar? Não consegue, não, tá tentando resolver a demanda da massa falida para pagar os credores, agora não dá para ir para leilão, porque inclusive ele foi arrematado em leilão, e agora as pessoas estão lá, entraram com uso capião, e tá uma briga. Agora o cara que comprou no leilão tá negociando para ter que pagar mais um pouco para aquelas pessoas saírem, né? Então, nesse quesito, concordo com você. E tem também a questão da pessoa, de repente, que herda uma propriedade muito valiosa e não tem condições financeiras de construir nada lá. Nada, e nem... e outra coisa, não pagar... Aí, imposto, isso, porque para fazer um inventário hoje, fora as custas, que se você for fazer judicial com advogado, né, que ele vai cobrar percentual, aí tem o imposto ICMD, tem as custas do processo, e se for extrajudicial também, e aí é que tá, são 4% sobre o valor do imóvel. Isso é um valor caríssimo, aquela pessoa...
o pai dela tinha dinheiro. Nem sempre o pai é rico e o filho é rico, né? Aí o filho herdou, vai fazer o quê? Aí ele quer vender aquele imóvel para que ele consiga pagar, mas as pessoas não querem comprar porque não tem o inventário. Sim. Eu não quero, você pode demorar muito, e o cara fica lá com o negócio empatado, atrasando IPTU, porque daí também não tem para pagar o IPTU. Daí vai para dívida ativa, perde o imóvel, então, né? E ainda, às vezes, arrisca nesse inteirinho invadirem. E daí tá nessa briga, o cara desiste, porque daí tem que gastar com advogado pra tirar os caras lá, não tem também. Então, eu acho que nesse sentido não é protegido o direito de propriedade da pessoa que lutou pra ter aquilo. Sim, entendeu? E eu falo, imagine, uma propriedade hoje, vamos citar um valor que é baixo para uma propriedade, podemos dizer assim, de R$1 milhão. Uma pessoa que é assalariada, os 4% que ela tem que pagar é completamente fora da realidade dela. Sim. Ela não vai conseguir regularizar, ou provavelmente ela vai vender esse imóvel pela metade do preço, justamente para não ter problemas, para não se incomodar. Então, assim, a função social já existe a previsão. O que o que ela é mal interpretada. Mal interpretada, exatamente. Mal interpretada por quem quer, né? Sim, porque ela é pelas bem pessoas clara, do mal. Do mal. Exatamente. Então, assim, jamais vou defender que um terreno que está parado há muito tempo lá possa ser tomado de forma criminosa, porque quem invade é criminoso. E a gente viu os exemplos aqui no Sul, que o pessoal não dá moleza mesmo. O agronegócio é o que move o Brasil, os grãos alimentam o mundo. Aí vem os caras da esquerda falar assim, não, tem que fazer economia familiar, que daí ele não tem toda a estrutura para fazer aquilo. Aí um pacote de arroz que você vai comprar hoje tá na safra, você consegue comprar de 5 quilos por R$12, R$15, né? Ele vai vender por R$50 o mesmo pacote. Por quê? Porque ele vai perder bastante, ele não tem como investir em agrotóxico, os defensivos, né? Que mata praguinhas lá. Então, tudo isso o cara do agronegócio faz. Daí você vê ali em Santa Catarina, várias, no Mato Grosso também, fazendas que foram invadidas, que estavam em pleno funcionamento, os caras mataram um gado. Isso tem um monte de vídeo na internet. Sim. Ninguém tá inventando. Queimam máquinas, sabe? depredam. Os agricultores chorando que perderam maquinário, tudo, queimaram a casa. Quer dizer, isso é crime. Né? Aí, nessa questão, inclusive eu assisti uma palestra sobre armas mesmo, né? E que ele falou assim que eles estão se armando, eles dizem assim, dá um tiro pra cima, se o cara não sair, mete bala. São coisas que a pessoa que é proprietária tem o direito, né? O cara vem com o facão. Se ele vier pra cima, você não pode esperar pra ver. Será que ele vai me arrancar o braço? Será que ele vai passar foice no pescoço? Não. É isso que a legítima defesa diz. Que é moderado, sim. Você não precisa atirar com uma 12 na cabeça do cara que você vai matar. Você pode dar um susto, atirar perto, se continuar vindo no pé, né? O moderado para parar a justa agressão. Só que não, eles vêm em bando, todo mundo armado, e invade, daí quando um fazendeiro acerta uma pessoa, um fascista, é um bolsonarista, é um ista, não sei o quê, e é isso que acontece. Sim. Sendo que o direito dele está previsto no artigo 25. Sim, e veja o que acontece, né? Hoje, as principais discussões, podemos dizer assim, sobre o armamento, os que defendem a pauta armamentista, é justamente alguns casos, na verdade, e isso são comprovados por números das autoridades de segurança, estatísticas, tudo. O que acontece? Quando aconteceu o Estatuto do Desarmamento, que as pessoas de bem foram entregar suas armas, aumentou a criminalidade. Por conta do quê? Porque o bandido, ele sabe que as pessoas de bem não iam ficar de forma irregular na sua casa com uma arma. Então, o que acontece? Ele sabia que naquela casa que morava uma família não ia ter uma arma. Então, o que acontece? Ele ia... Ele ia tranquilo, porque ele sabia que não ia ter um revide, talvez ia ter lá um taco de beisebol, uma faca, né? Mas ele armado... Quem que vai reagir com uma pessoa armada? Então, o que acontece? Quando se permitiu armar de novo, que se flexibilizou no governo passado, aí o ladrão já pensava duas vezes. Será que esse aí comprou? Será que aí comprou arma? Será que tem? E diminuiu por conta disso. Diminuiu porque ele criou a dúvida na cabeça
do ladrão, do bandido, do criminoso. É a mesma coisa quando a gente dá dicas de segurança, quando a pessoa coloca um insufilme no seu carro. Sim. Quando a pessoa não vê o que está lá dentro, o ladrão, ele pensa 2 vezes antes de assaltar. Sim. Ele não sabe se dentro tem um policial. Você tem uma pessoa, 2 pessoas. Você tem 1, 2, 3, 4, 5 pessoas lá dentro. Viram ele chegando. Viram ele chegando, já estão vendo. Ele não sabe de onde que vai vir, né? Então, assim, o que acontece? Quando a gente oferece para o cidadão, quando o Estado oferece, permite possibilidades de defesa, a criminalidade diminui. Porque o ladrão pode falar assim, pro ladrão ele não tem nada a perder. Ele tem medo de morrer também, ele tem medo de ser preso. Ninguém é trouxa, né? Eu vou lá sair de peito aberto hoje, que se eu morrer tá tudo tranquilo, porque eu sou bandido mesmo. Não, ele não. Então, quanto mais ferramentas a gente oferecer pro cidadão de bem que quer. Não queremos que saia lá um negócio, você tem que ter uma arma na tua casa, é obrigatório. Não, é para você que quer comprar uma arma para se defender ou para praticar um esporte, na verdade, para atirar, para caçar nos lugares que são permitidos também, conforme a legislação. Então, assim, não tem dúvida nenhuma que o criminoso prefere as pessoas que estão desarmadas. E vamos ver se você concorda comigo. Se o cara se ele tiver armado e entrar na minha casa, eu vou te matar, certo? Ele chega a mim e fala, vou te matar. Sua advogada maldita, eu vou te matar. Aí, se eu estiver armada, eu vou matar ou morrer. Mas se eu estiver desarmado, eu vou só morrer. Sim. Essa é indo pro bate. Exatamente. Se eu tiver armado, eu posso matar ou morrer. Sim. Eu não sei se eu vou ser boa o suficiente, né? Mas se eu tiver desarmada e ele tá falando, eu vou entrar aí pra te matar, advogada maldita, eu vou morrer. Eu acho, sempre lembro essa frase muito de um deputado petista, que ele falou na época do Estatuto do Desarmamento, que os criminosos, pelo número de armas, eles também estariam respeitando o Estatuto do Desarmamento. Mas nunca. Primeiro, que você não tem o controle de quem tem uma arma ilegal. Sim. Segundo, que o criminoso jamais ia entregar a arma dele. Sabendo que você está desarmando as vítimas dele, você ia entregar a tua arma, que você não ia ter uma arma para assaltar. Então, assim, é lógico que as pessoas as pessoas, sim, o cidadão de bem, eles respeitaram o Estatuto do Desarmamento. Foi uma grande apreensão de arma. Daí a esquerda fala assim, eu odeio quando fala cidadão de bem. Sim, é de bem, porque o do mal ele não vai entregar arma. O cidadão do mal não vai entregar arma, né? Então sim, cidadão de bem. A pessoa de boa índole foi lá e entregou a arma. Sim. Foi lá e entregou, né? Recebeu lá os R$100, ficou desarmado com os R$100 no bolso e desarmado, né? E daí... assalto, estupro, tudo foi aumentando e vai aumentar, por quê? Porque a população sempre está aumentando e a polícia não aumenta na mesma proporção. Se você olhar quantos policiais tem por pessoas hoje e quanto tinha há 30 anos atrás, né? Diminuiu assim uma coisa bizarra, né? De se pensar e, né? O efetivo da polícia, você não vê concurso que nem nos outros países, toda hora tem aumentando o efetivo, por quê? Porque nos outros países a pessoa se aposenta, policiais morrem em combate, e aqui vai morrendo, se aposentando, e de vez em quando faz um concurso, e ainda, me permite falar, policial é muito mal pago, né? A gente viu essa semana um juiz reclamar da gravata de um cara, daí colocaram na internet que ele ganha 400 mil e o policial que vai lá para tomar bala, né? Eu acredito, a última vez que eu vi, eu acho que o bruto de um soldado é uns R$8 mil, o bruto, né? Então é um absurdo. E eu vou dizer o seguinte, né? Muita gente critica o tempo de resposta da polícia muitas vezes, né? Sim. Até justifica, a polícia não consegue chegar a tempo, por isso que eu tenho que ter uma arma. Conta. E eu falo assim, gente, é humanamente impossível para os policiais, assim como para os socorristas. Eu sempre falo, eu faço essa comparação, sim, porque as pessoas querem uma ambulância... Para agora. Uma ambulância para agora... E vocês não têm certeza que se o socorrista ou o policial militar pudesse estar lá a todo instante, no momento, eles estariam para proteger. Porque ambos fazem um juramento. Não existe uma ambulância disponível, sim, não funciona, a ambulância fica andando procurando vítimas. Sim. Ela é acionada para ocorrência, muitas vezes... Tem um limite de viaturas, né? Muitas vezes, por exemplo, um socorrista está numa ocorrência no bairro X, e o bairro que é a base dele está
descoberta lá porque está atendendo outra ocorrência. Então ele demora nesse deslocamento muitas vezes e não é por vontade dele. É justamente por vontade, pelo sistema, pela quantidade de pessoas. O que acontece? O policial militar, ele não vai conseguir, né? E o que mata o trabalho do policial militar, cara? É a burocracia. Sim. A burocracia acaba com o trabalho da polícia, que eu vou dizer assim, todo dia um socorrista, um guarda municipal, um policial militar, um policial civil, um policial federal, um policial rodoviário federal, rodoviário estadual, eles saem de suas casas todos os dias, deixam o conforto dos seus lares, o afago dos seus familiares, sem saber o que ele vai achar, qual que vai ser a ocorrência que ele vai atender. Sim. E principalmente, ele não sabe se ele vai voltar para casa. Sim. Porque acontece, às vezes, já aconteceu com um companheiro nosso da polícia, que ele prendeu um bandido, o bandido saiu antes que ele da delegacia. Para fazer todo aquele trâmite lá. O trâmite que fica a viatura parada. Então, assim, os nossos policiais são heróis. Eu tiro o chapéu para a polícia. Tem policial ruim? Claro que tem, como tem, todas as profissões tem. Mas vou dizer assim... Vidas policiais importam. Vidas policiais importam e importam muito, de verdade. O meu respeito a todos os policiais. Então, assim, quando você justifica que é preciso ter uma arma porque o tempo de resposta da polícia não é o suficiente, é um argumento válido para você ter a tua arma, mas não uma crítica por tempo de resposta da polícia pelo seguinte... É muita coisa para fazer. Às vezes o que acontece, além de ter esse trabalho, quando o policial perde todo um tempo, e digo, é perda de tempo. Burocracia para policial é perda de tempo. Para mim, se você levou um bandido lá, deixa o bandido lá. Se precisar voltar no final do plantão, assinar, beleza. Não precisa prender uma viatura lá. E tem mais uma coisa, muitas vezes, ocorrências que não envolve segurança pública, por exemplo, uma perturbação de sossego, que deveria ter a consciência da pessoa de não levantar um som depois do horário, mas a polícia tem que se desprender de um módulo da polícia atravessar a cidade. Podia conversar, né? Briga de vizinho que podia conversar. Então aí, a gente acaba prendendo os policiais em ocorrências menores, não que eles não tenham o que fazer, porque a legislação diz, mas que civilizadamente nós poderíamos resolver para dar mais tempo de trabalho para os policiais cometerem de fato, né, fazerem de fato o trabalho que eles estão para fazer, que é gerar segurança, prender bandido. E também outra coisa, né, vamos dizer, o judiciário judia demais da polícia. Não é só a burocracia, é soltar um cara que o policial prendeu 2, 3 vezes e que pode vir a matar esse policial quando encontrar ele de novo. Isso que você falou, faz umas 3 semanas atrás eu fui atender uma ocorrência para aquela empresa Decathlon, que furtaram dentro da loja, o cara tentou roubar alguma coisa, aí a viatura veio, ficou na delegacia, aí tem a oitiva que é feito pela delegada, é gravada já para colocar no processo, no inquérito. Aí ela tem que ouvir os policiais, como que foi. Ou daí se tiver 2, são 2 que são ouvidos. A vítima, o gerente, a advogada acompanha. Então é um tempo, porque o cara enfiou uma mercadoria dentro ali, né? Poderia ter largado na delegacia e já tá relatado na ocorrência no local ali. A Polícia Civil faria o resto, mas não, eles ficam parados muito tempo. E nos finais de semana, que eles concentram ali no 8º, que é o plantão que eles juntam todas as ocorrências de Curitiba num lugar só, aí lota aquilo e perdem horas, e a polícia tá travada por causa de uma coisa. E às vezes, pior, isso ainda era um furto, mas como o Gerson disse aqui, a questão quando é briga de vizinho, de vizinha que não se dá uma com a outra, sabe? Daí a filha de uma, que já aconteceu isso, tá brincando na frente, grita muito alto, tua filha começa uma discussão, chama a polícia, isso é baixaria, é horrível, sabe? A pessoa tinha que argumentar, tentar conversar, olha, vizinha, por favor, não, já gosta de barraco, e daí mete a polícia no meio, e lá vai a polícia que podia estar atendendo um acidente, um roubo com a mão armada, uma violência doméstica, né? E até tá treinando os policiais, sim, dando mais liberdade para os policiais cuidar da parte psicológica também, porque a gente sabe, eu ouço, como a gente vive no meio policial,
policial, né? É por isso que a gente defende, porque a gente sabe a dureza que esses policiais enfrentam todos os dias para combater, para enxugar o gelo, enfim. Então a gente ouve muito dos policiais que muitas vezes o desgosto que pode existir da profissão é justamente pela dificuldade, uma que o judiciário proporciona, né? E a outra que muitas vezes eles até são obrigados, né, a pegar ali um cidadão que de fato tem uma arma legalizada para se defender por uma denúncia de um vizinho, por uma denúncia de algum esquerdista que quer complicar a situação dele. Então o que os policiais reclamam sempre pra gente? Eles falam assim, olha, é duro. Primeiro que a gente fica muito tempo preso quando a gente prende algum bandido, preso entre aspas, né? Preso ali, travado, sem poder cometer o crime de fato. E isso acontece o tempo todo. Não é raras às vezes. Então, assim, essa questão da pauta armamentista que a gente chegou aqui agora no trabalho policial é justamente por esse argumento. As pessoas muitas vezes tentam distorcer os fatos justamente para que, através de conversas de coisas que não existem, né, dizendo que o tempo de resposta da polícia obriga, né, você a ter um método de se defender. Não é desculpa, e é claro, né? E a gente não pode de forma alguma também, né, incentivar que a pessoa vá comprar uma arma sem ela se preparar primeiro. Sim. Que também não adianta você ter uma arma. Nós trouxemos aqui a doutora Débora, que sofreu uma agressão absurda, Sim. né? E trouxemos a doutora Tatiana, que é uma delegada de polícia, e as duas falaram exatamente isso. A doutora Débora, primeiro, de forma magnífica, né? Ela reverteu uma situação tão negativa, tão triste da vida dela, né? Justamente para se preparar e principalmente para preparar outras pessoas, principalmente mulheres, vítimas de defesa, né? Filha dela também, para que saibam se portar numa hora de um crime, da criminalidade, porque também não adianta você ter uma arma, não saber utilizar, porque aí você pode até atentar contra a tua própria vida, né? Porque se você demorar para sacar uma arma e um criminoso ver, você pode tomar um tiro nesse momento. E a doutora Tatiana falou justamente isso também. Eu incentivo sempre que as pessoas se preparem primeiro para depois comprar uma arma. Sim. Então, ela no final de semana ela deu um curso também só para mulheres, né? E ainda ela falou assim, mulheres, não é uma coisa difícil, mas você tem que estar preparada, porque o estrondo é alto, você tem que aprender a mirar, né? Do que depende do calibre que você vai usar, você tem que saber mirar. Então ela ensina, ela explica qual que é a trava, por que você não pode fazer isso. E é muito importante, porque a pessoa vê filme e acha que é muito fácil, só pega e sai atirando. Não, você tem que saber mirar, usar a trava, municiar, que tipo né? de arma. Que tipo de arma. E se você tá preparada psicologicamente, porque tem pessoas, a gente viu lá no curso, que tem pessoas assim que pra ela é um horror pegar numa arma. Então uma pessoa dessa não deve nem, ela deve procurar outros meios para fazer defesa pessoal, essas coisas assim. Mas, como o Gerson disse aqui, permitir que as pessoas que queiram ter uma arma, por exemplo, eu não tenho arma, né? Mas eu pratico. Então, se eu tiver acesso no condomínio que a gente mora, tem CAC, tem pessoa. Então, se eu precisar ter acesso a uma arma, eu vou saber usar, né? Mas eu pretendo um dia ter a minha também. Mas nesse sentido, as pessoas podem ter o direito. Eu jamais, por mais que advogado pode, né? Ainda mais se eu provar que eu fui ameaçada, se eu trabalho na área criminal, eu poder ter porte e andar com ela, né? Mas eu não quero fazer isso, porque eu não sei que tipo de agressor eu vou encontrar, que é um cara psicopata, que sabe, vai conseguir tomar arma. Então eu não quero passar por isso, né? Eu me cuido, né, ao entrar em casa, aonde eu ando, né? Essas coisas que a pessoa tem, que é muito mais importante do que você pensar primeiro em ter uma arma, é você ser cuidadosa. Horário, por exemplo, você vai andar no Uber, sempre deixar pra mãe, peguei esse Uber, compartilhar o trajeto, porque você nunca sabe por quê. Você tá desarmada, pode ser um agressor que tá dirigindo aquele Uber, né? Como aconteceu nos Estados Unidos, já aconteceu vários vídeos que a gente mostra aqui, que a pessoa falou, olha, o cara tentou me seduzir, me agarrar, então você tem que estar preparada, né? E outra coisa, tem outras coisas, tem
o spray de pimenta, tem máquina de choque, tem um monte de coisa que a pessoa... Mas, assim, o jeito de se defender de mal de um agressor, óbvio. Com certeza. O papo tá bom demais, passou muito rápido, né? E a gente falou aqui. E quero dar, primeiramente, antes de me despedir, o boa noite aí, agradecer pela contribuição, né? Tenho certeza que a gente conseguiu levar para as pessoas um pouquinho do que a gente pensa sobre essa pauta armamentista. Não, foi ótimo, né? Não deu tempo da gente falar sobre os outros países aí, né? Que o Brasil acho que é o único país no mundo que ainda é tapado para essa coisa. A maioria dos países, ele faz questão que o cidadão de bem tenha arma, né? Com todos esses requisitos, mas a gente fala numa outra oportunidade que vai vir e a gente vai trazer aqui outras pessoas, né? Que vão falar desse tema também e a gente vai explorar mais isso, né? Mas enfim, foi um prazer. Assista os outros vídeos da doutora Tatiana, da delegada Tatiana, da doutora Débora, uma experiência sem comentários aqui, você tem que assistir mesmo e até a próxima, né? Isso aí, gente, quero agradecer aí a todos, lembrando mais uma vez, né, que quando a gente trata aqui da pauta armamentista, não é Velho Oeste, não é armar todo mundo, escolher andar igual o Schwarzenegger no Exterminador do Futuro, com uma 12 nas costas, de Harley Davidson lá, atirando pra cima, balbúrdia, algazarra, não. É simplesmente para dentro dos critérios da lei, do que exige a legislação brasileira, a pessoa que quiser ter o direito a se defender, a fazer a defesa da sua família e das pessoas que ama, né, que ela tem esse direito garantido, né, pelo Estado, que a legislação diz isso, assim como defender a propriedade privada também. Então, gente, eu agradeço de coração, a pauta foi excelente, passou muito rápido, né, infelizmente, mas acho que deu pra gente dar um alento aí, colocar uma nova forma de pensamento, mostrar o que a gente pensa nisso, justamente para criar um debate maior aí no seu grupo, no seu trabalho, no grupo do WhatsApp, na pelada do fim de semana, aí no churrasco da família. Tenho certeza que a gente contribuiu um pouquinho. E para encerrar, eu queria, mais do que nunca, né, encerrar com um pedido bem importante, né, um pedido de orações para o nosso ex-presidente Jair Bolsonaro, que passa por uma das situações mais tristes da vida de um político, de uma pessoa que fez tanto bem, né, para o nosso país, fruto de uma injustiça, como disse a Márcia, preso de forma injusta, né, e sofrendo demais por conta da saúde. E só para fazer uma comparação, para não parecer, por ser um podcast de direito que a gente está querendo defender, né, o ex-presidente Collor, né, ele ganhou o direito de ir para sua casa, cumprir a prisão domiciliar por causa de uma apneia do sono, né? E aí o presidente, que tem 7 doenças comprovadas, inclusive a última delas uma pneumonia bacteriana grave, inclusive, né? Que fez das sequelas da facada da esquerda. Isso, e que fez aí pararem os seus rins também, né? Então realmente a nossa consternação aí a toda a família Bolsonaro, a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro, que está vivendo esse drama, cuidando, né, do galego, como ela diz tão carinhosamente, a filha Laurinha também. As nossas orações a toda a família Bolsonaro. A gente sabe que Deus está no comando. A justiça do homem, ela falha bastante, mas a justiça divina não falha jamais. Então, todas as nossas orações aí para a recuperação do ex-presidente Bolsonaro e para toda a família Bolsonaro. Gente, muito obrigado. Encerro aqui agora e pedindo para vocês nunca esquecerem de seguir o nosso canal no YouTube, né, o Thundercast, as nossas contas aí, tanto do Instagram quanto do TikTok, e sugerir pautas, né? Críticas são bem-vindas também. Enfim, sugestões, estamos aguardando vocês. Valeu, gente, um grande abraço, até o próximo. Foi um prazer, como diz outros, inenarrável. Valeu, gente!